pessoal. Pois é. No meio do caos. Hoje eu estou, igual o comandante Farinazzo conta no canal dele, no Bunker Vietcong. Acabei de pintar aqui algumas paredes do apartamento antigo. Mudamos no sábado. Foi uma grande aventura. Ele nos ajudou, milagrosamente, foram os sírios, refugiados que trabalham na empresa do nosso filho. Eles se prontificaram a ajudar. Um dos gerentes cedeu um caminhão e foi um mutirão, todo mundo levando as coisas para baixo. Em 4 horas mudamos completamente. e não deixaram a gente pegar em nada. A não ser pequenas coisas que eu ajudei a carregar. Enfim. A alergia continua atacando, mas eu estou aqui terminando a pintura aqui no apartamento antigo. Lá no novo endereço nós estamos sem internet. Só vai ter internet na semana que vem. Então eu estou gravando aqui esse vídeo para não deixar a turma em branco, tem muita gente que fica esperando. E é um compromisso meu com vocês também, eu me sinto compromissado com isso. Fico chateado quando eu não posso fazer o vídeo. Faz parte da minha vida também. E na próxima semana, se conforme for, eu gravo na casa do filho que mora no centro de Amsterdã. Enfim, vamos dando um jeito. Né? O importante é encontrar a solução. Não importa, né? Como. Resolver o problema. Depois a gente aperfeiçoa. Mas então vai aqui um recado para vocês. Eu quero agradecer a todos. Alguns escreveram lá nos recados. Eu não estou conseguindo nem ver os recados, porque estou fazendo uma experiência. Estamos sem internet e vamos ficar nem celular. Vamos ver o que dá. Eu confesso a vocês que dá um certo desconforto. Para quem nos últimos anos, apesar de eu ser um coroa, eu sou uma pessoa, dependo da internet para tudo. Eu não tenho televisão, nós não assistimos televisão há décadas. Então toda a nossa informação é via internet, tudo, documentos, aqui na Holanda tudo é feito via internet. Nada é feito pessoalmente, nem um escritório, você não vai no escritório de ninguém, você vai via e-mail, etc. Até consulta médica. Mas tudo bem, estamos lá, já instalado, o apartamento é maravilhoso, já estou montando, minha biblioteca já está pronta. Assim que tiver tudo resolvido, nós vamos começar as lives. Eu prometi e vou cumprir essa promessa de fazer as lives ao vivo. A gente vai conversar, tipo 1 hora de live, para que possamos bater um papo mais aberto, né? Mais de perto, tecnologicamente. Então, vamos bater um papo hoje sobre os nossos amigos, ou inimigos, ETs. Bom, eu já comentei em um vídeo passado sobre um artigo que eu vi há muito tempo, escrito numa revista, falando sobre um livro, sobre um filme, sobre um conto, na verdade, de ficção científica, que é Servindo o Homem na Bandeja, há vários anos atrás. Então isso é uma pequena história descrevendo como é que os discos voadores chegaram à Terra e seus pilotos rapidamente nos conquistaram com sua sabedoria e bondade. Eles, inclusive, se ofereceram para transportar um grande número de terráqueos para um outro planeta, para uma vida nova e mais frutífera. Milhões de pessoas clamam para fazer, pediram para fazer, clamaram para fazer a viagem. Não, eu também quero ir, eu. E enormes naves espaciais chegaram para coletar esses imigrantes dispostos a viajar para um outro planeta. Mas no decorrer da história, um livro caiu da mão de um dos astronautas no chão e alguém pegou e conseguiu traduzir o que estava escrito ali. O título do livro era How to Serve Man, ou Como Servir o Homem. Na verdade, era um livro de receitas, de como eles iriam nos comer, assadinhos, fritos. E a história termina com a revelação, né, que eles estavam indo para o matadouro. Embora seja um pequeno conto apócrifo, né, baseado numa fantasia, esse conto reviveu o aviso anterior de Charles Fort, que nós já falamos várias vezes aqui no canal sobre ele. Quem acompanha sabe quem é. Ele escreveu que suspeitava que esse planeta pertencia a algo ou a alguém e que todos nós seríamos propriedade desse algo. Isso no século XIX, início do século XX. Outro escritor, o falecido Ivan T. Sanderson, um grande pensador fortiano, que tem a organização fortiana, é que segue os pensamentos de Fort. Eu me considero um fortiano. Ele chegou a uma conclusão semelhante. Ele sugeriu que a Terra era uma fazenda gigantesca e que nós, a humanidade, seríamos apenas a colheita. O Salvador Freixedo, que foi um padre jesuíta, também falava a mesma coisa, publicou vários livros sobre o assunto, um deles chamado A Granja Humana. Parece bobo, mas não é? Pensar que canibais do espaço sideral poderiam um dia pousar e resolver nossos problemas de superpopulação da noite para o dia. Cancela, né? Mas se nós formos pensar um pouquinho, nós vamos perceber que bilhões de pessoas entenderam e acreditaram exato nessa história.
E por milhares de anos acreditaram, porque outros chegaram lá atrás há milhares de anos e colocaram as histórias nas nossas cabeças. Uma crença aonde surgiu a base de todas as nossas religiões. Hã? Pois é. Pois bem, na página 47 do livro do escritor americano John Keel, já falamos sobre ele também, publicou um livro chamado Operação Cavalo de Troia, não do J.J. Benítez, Operation Trojan Horse. Não, é o do J. Benítez. O John Keel, ele dizia que ele não era ufólogo, ele era um demonólogo. Mas na página 47 do livro dele, ele fala sobre a profecia misteriosa. Em 1966, entre 66 e 67, Ivan Sanderson e John Keel, eles apareciam juntos em diversas palestras no Nordeste dos Estados Unidos. Aonde quer que eles fossem, alguém invariavelmente levantava na plateia, né, e fazia uma pergunta bizarra, como sempre. E era sempre a mesma pergunta, sempre repetia a mesma pergunta, feita com certa seriedade. Ele disse que ouvíamos isso principalmente nos campos universitários espalhados pelos Estados Unidos. Até onde nós pudemos determinar, a questão nunca havia sido publicada em nenhum lugar. Era apenas um boato, de qualquer maneira, um boato que se espalhou por todo o país naquele tempo. E a pergunta era o seguinte: por que discos voadores estavam pousando no campus universitário? Perguntava o questionador. Que discos eram esses que estavam pousando nos campos e sequestrando alunos, a maioria mulheres, para nunca mais serem vistos? Também era verdade que todos os parentes, amigos e professores dos alunos sequestrados estavam sofrendo de uma lavagem cerebral. De alguma maneira misteriosa, eles sofriam esse apagamento de memória, de modo que perderam toda a memória dos alunos desaparecidos. Em suma, os sequestros foram realizados de tal forma que era como se as vítimas nunca tivessem existido. Ninguém que os conhecesse poderia se lembrar deles. Às vezes, John Keel continua, os nossos questionadores atribuíam essa ideia a uma vidente chamada Jane Dixon, era uma vidente de Washington que poderia ter espalhado esse boato. Ela mesma, em 68, negou enfaticamente numa reportagem à imprensa. Ela disse que nunca falou tal coisa. E o rumor da trama do sequestro alarmou e preocupou muitas pessoas que viam, né, como isso acontecia em uma época que avistamentos de OVNIs em torno de faculdades estavam ocorrendo em grande número. Ele continua, não sabíamos muito sobre discos voadores naquela época. Bem, ninguém sabia. Eu lembro de 67, era raríssimo você conseguir um livro sobre OVNI. E, aliás, ser ufólogo era perigoso. Falar sobre isso era muito perigoso. Então, na época, era um punhado de cultistas excêntricos, né, que acompanhavam essa situação dos OVNIs. E eram relativamente poucos livros. Eu tenho alguns raros livros dessa época que falavam sobre isso, disponível para o público, né? E muitas poucas pessoas sabiam que a amnésia frequentemente acontecia nas testemunhas de avistamentos de OVNIs. E menos ainda estavam cientes de que várias pessoas aparentemente foram sequestradas por OVNIs. Portanto, o boato de 1966 era interessante, era sofisticado. E considerando a escassez de informações sobre OVNIs em 67, um escritor chamado John Fuller publicou um livro baseado no depoimento transcrito de Barney e Betty Hill, que um casal, ele era negro, ela branca, um casal americano, casados, homem bem de vida, empresário, que foram sequestrados em uma viagem. Esse caso é clássico, é famoso, foi a primeira vez que alguém falou sobre abdução, publicamente. E eles foram tratados por um psiquiatra, né, como se tivessem tido problemas emocionais sofridos após o estranho encontro com o OVNI, isso foi em 1961. As gravações reais de suas lembranças sobre hipnose duraram horas, e quando o Fuller condensou essas gravações, fitas da época, né, para o livro, ele deixou fora muitos detalhes importantes, detalhes que que poderiam até desacreditar a realidade da experiência, né? Mas o livro de Fuller, no caso Hill, foi uma bomba de qualquer maneira, ficou famoso no mundo inteiro. E, entre outras coisas, implicava que os discos voadores eram de fato capazes de induzir amnésia. Os Hill não tinham memória consciente da história que contaram sobre hipnose, nem ele nem ela separadamente. E uma versão ainda mais condensada apareceu numa revista americana, emprestando credibilidade indevida a uma situação já incrível e inadvertidamente apoiando o boato. Em resumo, os Hills lembraram de ter sido levado a bordo de um disco voador nas montanhas, não lembro agora o estado, mas eles foram sequestrados durante essa viagem, não sei se foi na Califórnia, né?
Então isso virou uma bomba, e o escritor aparecia em diversas reportagens pelo Nordeste dos Estados Unidos, e o Kiel também disse que aonde quer que nós fôssemos, sempre era a mesma pergunta sobre esse sequestro. Né? Deixa eu só ver aqui, rolar o meu Word. Está escuro aqui, mas não tem nem iluminação. Eles tinham pesadelos frequentes e por isso eles foram para... Ah, tá aqui. Os rios lembram de ter sido levados a bordo de um disco voador das montanhas de New Hampshire e tendo sido submetidos a um que eles chamavam de exame médico. Eles disseram que não se lembravam da experiência, mas eles começaram a ter muitos pesadelos recorrentes, pesadelos, e foram ao médico. Né? A senhora Hill, ela lembra, numa das histórias, né, de que uma agulha comprida foi enfiada no seu abdômen. E esse recurso de agulha pode ser encontrado em histórias que datam de 5.000 anos. Quem pesquisa sabe, tem relatos antiquíssimos sobre isso. E o mais interessante, né, nós temos 2.000 anos registros que você consegue encontrar. Então os terráqueos têm sofrido essas distorções da realidade desde que a gente conseguiu registrar a história. Isso está embutido nas tradições ocultas religiosas, as histórias de fadas, duendes, elfos, muito difundidos na Idade Média. Mas a história dessa agulha, eu quando aluguei esse apartamento fui fechar o contrato, não vou citar o nome da pessoa, uma holandesa bem típica, lourinha, olhos azuis, aquele típico padrão holandês. Entrou no apartamento, viu meus livros, etc. Conversa vai, conversa vem, viu livros de ufologia, e ela conversou com a Eveline, Magdalena Eveline. A Magdalena sobre um caso que aconteceu com ela, quando ela era criança, que ela lembra de ter visto um disco voador, e logo depois, tempos depois, ela sentia que algo entrava no quarto dela, entrava pela parede, porque eles passam pelas paredes, e espetavam uma agulha nela. E foram repetidas incursões. E ela tem no braço, ali, uma agulhinha. Ou não se sabe o que pode ser, né? Ninguém sabe. A gente só pode especular, que são essas coisas que eles deixam nos nossos organismos. Muito bem, vamos ver aqui. Então, isso é interessante, eu vou conversar com ela mais devagar, né, sem estar naquela confusão de mudança, porque ela trabalha para a empresa, para a corporação que controla o sistema todo dessas casas, desses apartamentos. Bater um papo com mais calma. Já não é a primeira vez aqui, tem muitos, isso é pelo mundo inteiro. E quando as pessoas encontram alguém que fale sobre o assunto, mas de uma forma confiante, elas se abrem e contam a história. Eu sei de muitas histórias, já vi gente muito perto. Histórias incríveis. Né? Esse chip, que eles chamam de chip, né? Mas ninguém sabe o que é. A gente só pode especular. Então ela tem lá esse chip, né, no braço. Ok. Assim como o Iranger também tinha, né? O coronel que foi suicidado. E agora classificaram todos os documentos para eterno. Isso aí é mando de Departamento do Estado americano. Mas então nós vamos ver que esses contos, eles parecem que têm alguma coisa, uma entidade tem selecionado periodicamente seres humanos, assim como nós selecionamos o gado. Né? Antigamente se dizia que eles eram visitantes de outro planeta que vinham aqui apenas para estudar, tirando a amostra da gente. Quanto a outra, né? Atravessar uma galáxia ou uma dimensão para vir aqui ficar espetando a agulha, tirando a amostra para fazer estudo? Coisa nenhuma. Por mais de 2.000 anos não temos relatos disso. Não é para colher amostra, coisa nenhuma. Eles recolhem material biológico, eles precisam disso. Nós já conversamos sobre isso, eles são interdimensionais. Né? Ou hibridização da raça. Eu estou com a mão suja de tinta aqui. Hibridização, não é? E tudo isso vai bater num assunto que nós discutimos sempre aqui no canal. Domínio, controle e tutela. Em algum lugar, alguém nos tem mantido sob controle por milhares de anos. E não aparece por aí publicamente. Voltando lá ao Charles Fortes, ele escreveu em 1925 que navios de outros mundos foram vistos por milhões de habitantes dessa terra, explorando ela noite após noite, no céu da França, da Inglaterra, da Nova Inglaterra, no Canadá. Ele chamava de navios, né? Fortes estava relatando um fenômeno que não existiria oficialmente por mais 22 anos e que teria deixado de existir oficialmente em 1969, quando acabou o projeto Blue Book, mantido pela Força Aérea Americana.
e foi reaberto em 2018 com os filmes liberados pela Marinha Americana. E aí eu vou abrir um parênteses para a gente prestar atenção no seguinte: estamos em guerra. Nem posso entrar no assunto, vocês têm mais canais aí do que eu aqui. Os Estados Unidos está enfrentando problemas socioeconômicos, morais, técnicos, militares de tamanho inimaginável. Eles já tentaram de tudo. E o ET pode ser a última arma deles. Falso ou não, eles podem liberar esses arquivos todos de uma vez só, abrir o jogo para aglutinar o mundo numa causa comum. Porque eles estão perdendo. Ok. Não posso falar muito. Aqui também nós temos censura. Mas aí está pior, viu? Aí vocês têm o judiciário. E vai piorar mais um pouquinho. Porque o cara que está no governo vai destruir, está destruindo sistematicamente tudo em que ele põe a mão. E isso foi planejado. Vocês não têm um governo. Não existe Estado brasileiro mais. Existe um caos. E a roubalheira está gigantesca. Não fale mal do outro, não. Esse, que o outro não era bom, esse é uma tragédia. Espernei à vontade. Estou nem aí. Eu leio os jornais aqui, daí, tenho parentes ali, tenho parentes aqui, pessoas maravilhosas que vivem no Brasil. Trabalhei na Universidade Federal, sei como é que é aquela porcaria agora. Aquilo está destruído completamente. A educação brasileira está zero. Fizeram agora um seminário na Bahia que eu não vou nem comentar, tem que ver no canal do Geoforça que eles estão comentando sobre isso. É apavorante o que estão fazendo com o Brasil. Estão dissolvendo um país rico, maravilhoso. Bom, vamos lá para os vigilantes. Então, nós temos o exemplo da lenda dos vigilantes, do Watchers, né? Ou anjos, Malaika, Malaquim, que são seres estranhos de um outro lugar, de outra dimensão, já que de um outro contínuo espaço-tempo, que sempre estiveram aqui nos nossos céus, né? Observando-nos em silêncio, enquanto lutávamos para sair das nossas cavernas. Desde aquela época, nas montanhas do Tibete, os antigos lamas sabiam tudo sobre esses vigilantes. Ocasionalmente, os ocidentais, aqui, nós também tropeçávamos com eles, né, no Oriente Médio. Então, tem um artista explorador que teve no Tibete naquela época, Nicholas Roerich, né, lá na década de 20, e ele disse ter visto discos de metal reluzentes pairando sobre o Himalaia. Um alpinista famoso, Frank Smith, também observou o que ele chamou de uma chaleira pulsante pairando nas proximidades da montanha que ele escalava enquanto ele lutava para subir a face da montanha lá no Nepal. Ele percebeu que estava sendo como alguma coisa, parecia que estava observando ele. Quando ele olhou, viu aquela espécie de chaleira que ele chamou na época, ambulante. E nos anos 66, 68, eram várias ondas de OVNI, né? Pessoas escreviam, naquele tempo as pessoas escreviam cartas, descrevendo seus próprios encontros com aeronaves fantasmas. Durante o mesmo período, um punhado de cientistas trabalhando na remota Antártica teria observado grandes objetos circulares pairando nos campos de gelo próximos ao Polo Sul. Então, esses vigilantes desfrutaram de um outro ano também, que foi uma onda ufológica muito grande, antes da abertura pelo Pentágono, né? Entre 73 e 75, eles estavam fazendo turismo nessa Disneylândia terráquea. Aqui poderíamos chamar, como John Keel chama, Disneylândia dos deuses, né? E sempre com essas histórias recorrentes, sempre o mesmo procedimento, mesma coisa. Nada mudou. É preciso mudar, quebrar o paradigma para que a ciência, junto com os ufólogos, trabalhem juntos e tentem abrir esse portal. Descobrir o que está vendo. Porque nós vivemos num planeta que é uma história de sangue, tragédia, desde que nós nos conhecemos, desde que conhecemos a história. Das civilizações antes da grande catástrofe que nos atingiu há 12 mil anos atrás, nós não sabemos muita coisa. Só temos fragmentos. O que tinha, o que está escondido e outros documentos foram destruídos, mas a nossa, que começa ali no Egito, na Suméria, na China, entre 7 e 8 mil anos atrás, elas têm vivido, então, desde aquela época, num banho de sangue interminável. Um planeta guerreiro, mais que o planeta Klingon,
Procura no Google, já falei, bate aí no Google. Conflitos armados do século XX, mas prepara as páginas, tá? Conflitos armados no século XIX, até vai. No século XXI, estamos agora vivendo vários. Não é brincadeira. Pois é, vamos continuar aqui. Sentado num tamborete. Deuses astronautas. Vamos imaginar no amanhã, 40 mil anos atrás, 40 mil antes de Cristo. Um homem animal peludo ouviu um zumbido fora da sua caverna e quando ele se esgueirou para a entrada, ele ficou surpreso ao ver uma estranha intrusão no seu ambiente, aquele ambiente selvagem. Um objeto metálico brilhante, cercado de janelas transparentes. Atrás dessas janelas estavam altos e silenciosos, vigilantes. Seus rostos escuros e inexpressivos. O homem animal recuou e, para o benefício dos seus descendentes, ele desenhou o objeto na parede de sua caverna. Esse esboço ainda existe na África, na Austrália, na França, na China, na Espanha. Eu vou fazer um vídeo só com essas gravuras. Eu tenho um livro sobre o assunto. Esses eram os deuses vigilantes que, como o primeiro homem supôs que fossem eles, deuses, os astronautas de algum planeta distante, ou de alguma dimensão, talvez, fossem terráqueos, de um esplêndido continente separado e protegido pelos oceanos das selvas hostis. Mas tecnologia, uma civilização super tecnológica e vai conviver com um homem da caverna. E o que acontece hoje? Vai na Nova Guiné. No Brasil ainda tem índios se vivendo em estado selvagem, junto com uma tecnologia de ponta que nós estamos usando aqui agora. Em várias regiões do mundo. Eu lembro quando abriram a Transamazônica, as equipes de exploração encontraram tribos que não conheciam nem o fogo, cara. Viviam de catar e pesca. Os Yanomamis eram os mais atrasados. Pena que estão sendo destruídos. Porque todo encontro de uma cultura super avançada com a mais atrasada, essa aqui vai dançar, a atrasada vai dançar. Vai ser absorvida. Mas nós conseguimos conviver. Hoje no nosso planeta nós temos isso. Diferenças impressionantes. Ainda na Nova Guiné, no interior da Austrália, os aborígenes, na África, vários locais da África ainda se tem a cultura tribal. E nós, com um avião a jato passando em cima, o Elon Musk com a sua internet. Não é? Então, o homem antigo, ele via esses seres como deuses, Então, as máquinas voadoras desses seres se espalharam pelo mundo. E esse homem primitivo observava, via de longe esse ser tão magnífico. E esse ser tão magnífico via o animal homem se multiplicar, crescer, evoluir. Eles vieram ajudar, sempre ensinaram de uma forma gentil os homens a fazer agricultura, melhorar as sementes, deram-lhes fundamentos do direito, da matemática. O homem, por sua vez, dedicou suas maiores obras a esses deuses, esculpiu suas imagens em blocos de pedra, as artes da dança, a pintura, a narração de histórias, e começaram, então, a inventar um meio de homenagear esses maravilhosos vigilantes. Com o tempo, os benignos sentinelas foram trocados ou foram expulsos, saíram daqui, tudo mudou. Os que entraram começaram a exigir sacrifícios de animais, depois sacrifícios humanos. Eles reivindicaram o crédito por desastres naturais, fui eu que provoquei o dilúvio. Os homens começaram a temê-los. E em todo o mundo, grandes pirâmides foram construídas, mas foram não para o fim que depois elas terminaram com os astecas, com os incas, para sacrifícios. No início, eles desses deuses que chegaram substituindo os outros, exigiam belas jovens, virgens, fossem deixadas nos seus templos lá em cima. Depois começaram a exigir o sacrifício humano. Outras eram levadas para serem sacrificadas. Tem centenas e centenas de exemplos desses. Os deuses, esses mesmos deuses, depois, mais tarde, com as lendas que desceram dos céus, os Anunnakis, aqueles que do céu vieram, casalaram-se com as mulheres humanas,
Essas mulheres tiveram filhos enormes, gigantes, e morriam por causa disso. Uma força incrível, assumiram o comando das tribos de nações inteiras. O mundo foi dividido em várias zonas ou reinos, e cada um governado por um desses reis híbridos. E para preservar sua linhagem, as famílias reais casavam só entre eles. Mas os vigilantes mantiveram o controle, comparecendo frequentemente perante os reis e emitindo ordens, mantendo a coordenação para ver se conseguia vingar essa raça. A maioria deles não eram imortais. Quer dizer, nenhum deles era imortal. Eles tinham longevos, eles tinham uma duração de vida muito grande. Os homens foram disciplinados para obedecer aos reis e seus deuses sem questionar. Não seriam castigados. E, em certo sentido, esses deuses eram donos da terra e tinham um controle direto sobre todos os seus habitantes por meio de um sistema que depois eles mesmos inventaram, de um deus-rei. Um sistema ali em vigor em várias partes do mundo, como nós vimos essa semana. E até, nós temos o exemplo, por exemplo, do imperador Hirohito no Japão, quando na Segunda Guerra Mundial, milhares de japoneses morreram pelo seu imperador, Deus, porque ele era o representante de Deus na Terra. Milhares e milhões de jovens morreram. Os kamikazes jogavam com seus aviões em cima dos navios norte-americanos no Pacífico, jovens de 18, 19, 17 anos, morriam pelo imperador, gritavam Tenoeika Banzai, a morte pelo imperador. Era representante de Deus. Eu estou simplificando e resumindo. Muito bem, então o Charles Forte, ele fala isso, né? Ele dizia, acho que nós somos propriedade, alguém possui essa terra e todos os outros em volta foram avisados. Tanto que ninguém entra. Quando entra, é expulso. Os deuses foram durante muito tempo, eles foram muito reais. E suas diretrizes para a humanidade não foram iniciadas por preocupação com a condição humana, mas calculadas para proteger a própria terra. O homem foi pego como um peão em algum jogo de xadrez celestial obscuro e proibitivo. Eventos que pareciam totalmente sem sentido para uma geração, de repente adquiriram um significado importante várias gerações depois. Nós tentamos racionalizar nossa situação com teologias e cosmologias inventivas. Reescrevemos a história até que ela correspondesse aos nossos ideais e ocultasse nossas motivações, muitas vezes feias. Chama-se revisionismo histórico, está sendo feito agora aí no Brasil. Está sendo feita lá nos Estados Unidos, na Europa. Nossa verdadeira história tornou-se um mito, e nossos mitos tornaram-se nossos substitutos da história. Aquela parte da história, da pré-história, que estava além das nossas débeis memórias, foi preenchida para nós por entidades que diziam pertencer aos vigilantes. Uma história oral foi passada aos homens que conviveram com os vigilantes e aceitamos grande parte dela sem questionar nada. Depois que as grandes bibliotecas da China, do Egito foram destruídas, né? Alexandria também, várias, no mundo inteiro, nossos profetas então preencheram os capítulos perdidos do progresso humano. Eles é que contaram a história. Passamos de eras da magia, quando a superstição e o medo do desconhecido lançavam sombras profundas na psique humana. E mais tarde, quando abraçamos novamente os senhores cósmicos e nos tornamos escravos da idade das trevas, reescrevemos a história novamente. Em 1848 começa a Revolução Industrial, começamos a longa e dolorosa fuga do sistema Deus-Rei e entramos na era industrial moderna. Ideologias políticas substituíram a religião como as forças que nos moviam. Os velhos deuses tornaram-se nebulosos e míticos, enquanto os novos deuses, os supostos seres do espaço sideral, apareceram em nossos campos, fazendo desenhozinho nos campos agrícolas. Pois é. Pois bem, vamos ver Santos Dumont, né? 1908, quando com aquele avião Libélula, feito em bambu e seda japonesa, pelos céus de Paris. Os irmãos Wright também voaram nos Estados Unidos, mas Santos Dumont é que merece o crédito, claro. Todos nós sabemos. Ele só não patenteou o invento dele. Era um dandy. E já era de uma família rica. Ele, quando ganhou o prêmio voando em torno da Torre Eiffel, ele doou o prêmio dele para os mecânicos que trabalhavam com ele, fabricando os aviões, tanto 14 bis como a Libélula. O Libélula foi tão bom que foi usado como avião de treinamento pela Força Aérea da República Tcheca.
Depois foi publicado pela Mecânica Popular, tipo, faça você mesmo. Pois é, nessa época Ford, Edison, estava inventando a lâmpada, né? O carro, as fábricas automatizadas, a Revolução Industrial. Então, nessa mesma época que esses homens estavam inventando e trabalhando para alterar toda a nossa civilização, ainda havia milhões de pessoas vivendo na África, na Ásia, na América do Sul, em condições primitivas, ainda continua existindo até hoje. É provável que há 5 milhões de anos atrás, e mesmo 30 mil anos atrás, a vida humana existisse em vários estágios de progresso simultaneamente. Os deuses dos homens da caverna que viviam nas margens das grandes geleiras podem ter sido os terráqueos avançados, sobreviventes de uma civilização anterior, terráqueos que mesmo então buscavam as estrelas, enquanto que os habitantes das cavernas ainda tentavam inventar a roda. Então, por volta de 25 mil anos antes de Cristo, algo terrível aconteceu, a cultura avançada quase desapareceu, os poucos sobreviventes, espalhados em número muito menor do que os primitivos homens das cavernas, trabalharam para preservar milhões de anos de conhecimento, ensinando aos primitivos os rudimentos de astrologia, alquimia, as leis da magia, que na verdade são a física avançada. Mas essa catástrofe que aconteceu há 12 mil anos atrás acabou com essa supercultura e o homem primitivo herdou a Terra. Leon Greer. Nós vamos falar sobre ela no próximo vídeo. Pessoal, obrigado. Desculpem o improviso, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo. Semana que vem eu vou gravar, enquanto não ligar a internet, eu vou gravar na casa dos filhos, então no centro de Amsterdã. Vou para lá e gravo lá um vídeo sobre Leon Greer, sobre essas civilizações antigas, sobre como isso modificou toda a história da nossa civilização, que nasceu sobre os escombros de uma outra. Mas isso não invalida os ETs, eles estão por aí. Um abração meu da Magdalena. Se cuidem nessa confusão planetária, mas aí a coisa está um pouquinho pior. Uau! Boa sorte para vocês. Fiquem na paz. Até lá.